Então, a gente vai fazer hoje o básico e vamos falar um pouco mais do Perceptron, que é uma rede neural artificial específica, que tem um neurônio. E daí, nas próximas aulas, a gente vai considerar modelos um pouquinho mais complexos, tá? Então, os modelos de redes neurais artificiais, eles são modelos que imitam a estrutura neuronal, né, do cérebro. Então, a gente tem... Então, vou colocar aqui. O que a gente tem no cérebro? Então, a gente tem, claro, um número muito grande de células relativamente simples, que são os neurônios, e que fazem a informação caminhar, né, por meio de sinais ou sinapses. Então, aqui a gente tem uma representação meio simples de um neurônio, que tem uma parte aqui que chama, essa partezinha aqui, que é um caminho da informação, chama dendrito. Então, esses prolongamentos são os dendritos. As partes que fazem a informação andar aqui para outros neurônios são os axônios. E o sinal, né, ele vai entrar aqui, então, vai caminhar de um neurônio para o outro, tá? E essa ligação aqui para o outro neurônio seria, então, uma sinapse, né? Seria um sinalzinho que vai de um neurônio para o outro, tá? Claro que essa é uma representação simplificada, né? Então, aqui tem o núcleo da célula, aqui seria um neurônio, aí você tem a informação andando de um neurônio para o outro, né? E aqui a gente tem, então, uma estrutura de um neurônio biológico simplificado. Pessoal, para esse conteúdo aqui, eu estou usando... na verdade, eu estou olhando várias referências, né? Então, eu peguei as referências como o Bishop, que eu falei para vocês, que é aquele livro de Pattern Recognition. O livro da Facelli e outros, que tem o André Carvalho também, né? Só que o material que eu achei melhor é o livro do Moretti e Singer, Estatística e Ciência de Dados, tá? Mas isso daqui se repete, então essa estrutura do neurônio ela vai se repetir em várias referências que vocês pegarem. E eu vou, claro, dar uma resumida aqui, já que é umas 2, 3 aulas no máximo que a gente vai fazer de redes neurais, mas que dá uma base para vocês seguirem adiante e estudar outros modelos mais complexos, porque a estrutura do modelo ela vai ser parecida. O que vai mudar é o número de neurônios, o número de camadas, a função de ativação, são coisas que a gente vai falar hoje, tá? Então, os dendritos vão ser esses prolongamentos dos neurônios que vão receber a informação e passar a informação adiante, tá? Então, especializados na recepção de estímulos nervosos, provenientes de outros neurônios ou do ambiente, e na transmissão desse estímulo para para dentro da célula. Vou colocar para vocês os primeiros autores que estudaram, que desenvolveram, que propuseram essa modelagem, que é uma modelagem matemática, né? E aí vocês podem dar uma pesquisada. Então, eu vou colocar só o nome dos autores aqui. E aí, se vocês quiserem a referência completa, vocês podem pegar o livro do Moretti e Singer, tá? Então, claro que eles são citados por todos os outros, né? Mas esses daqui eu tenho certeza que tem os 3 lá no Moretti e Singer, tá? Então, McCulloch e Pitts
em 1943, Hebb, em 1949, e o Rosenblatt, em 1958. Daí, os próprios autores Moretti e Singer, eles comentam que, por um tempo, parou-se de se desenvolver, né, os modelos de redes neurais artificiais, e depois voltou, então, com alguns modelos, né? Então, assim, a gente tem uma enorme família, né? Na verdade, várias famílias, inclusive, de modelos que imitam o cérebro, né? Então, hoje a gente vai começar a ver o primeiro, que é o Perceptron, depois a gente tem os modelos multicamadas, né? Que seria o Multilayer Perceptron, depois a gente tem os modelos com números maiores de camadas, com recorrência na informação, tá? Então, imagina que no cérebro, né, esse neurônio passa a informação para o outro e a informação eventualmente volta para ele, tá? E os modelos vão imitar esses movimentos. Então, a gente vai ter modelo que só anda para frente a informação, vai ter modelo que faz essa recorrência, tá? E aí os modelos eles vão ficando mais e mais complexos, né? E aí hoje a gente tem os modelos generativos, a gente tem os modelos convolucionais, aí depois eu vou colocar aqui uma lista de modelos para vocês, tá? E depois, na aula que vem, a gente deve fazer aqui na lousa ainda, e na quinta-feira eu queria ir para o laboratório com vocês, e mesmo alguns modelos que a gente não vai fazer toda a teoria, eu acho que é legal a gente ver na prática algumas aplicações. Por exemplo, tem um modelo que chama Long Short Term Memory, que é usado para modelagem de séries temporais. Tá? Então, é legal a gente fazer alguns exemplos, mesmo de modelos que a gente não vai chegar a ver aqui na nossa disciplina. Por enquanto, a gente vai ver modelos aqui de redes neurais artificiais para aprendizado supervisionado. Então, eu tenho uma resposta, e hoje a gente vai ver primeiro para classificação, mas ele pode ser usado para regressão, ele pode ser usado também para séries temporais e uma infinidade de aplicações, tá? Então, a modelagem, como que é feita? Agora, é um esquema, né, de modelo de redes neurais, já considerando a ideia matemática, né, que está por trás desses modelos. Então, considerando aqui para aprendizado supervisionado, a gente tem as variáveis de entrada, que são as preditoras. Então, digamos que a gente tem P preditoras. Elas vão formar o que a gente chama de camada de entrada. É o que vai entrar na rede, e aí elas vão passar para neurônios. Tem alguns autores que eles fazem uma representação como se fossem neurônios aqui também, só que com a função identidade. Então, quer dizer, eles não fazem nada, eles só vão pegar a preditora e vão passar adiante com a função identidade. Eu não vou representar esse passo, tá? Eu vou direto para a camada intermediária, que nesse primeiro aqui vai ser um neurônio só. Então, aqui vai ser a camada intermediária. E daqui, ele transforma a informação e vai para a camada de saída. Que no nosso caso vai ser, por exemplo, uma decisão para uma classificação, tá? Como que a informação é transformada aqui? Então, para as preditoras que vão entrar, vão ser multiplicados pesos, então peso para cada uma delas, né? Que vão ser W1, W2. Eu já vou fazer assim, ó, eu vou usar a mesma notação. Tem um professor, na verdade ele era professor aqui, agora está trabalhando no banco, que é o Rodrigo Melo, não sei se vocês já viram, vocês já conhecem.
Inclusive, ele tem um canal também. E eu gostei da forma que ele colocou os pesos. Ele colocou assim, ó. Então, esse daqui é o neurônio 1. Então, esse peso aqui, ele é do neurônio 1 e ele vem da variável preditora 1, tá? Porque, assim, as referências nem todas fazem desse jeito, tá? Eles usam outra anotação, mas eu achei que o jeito que ele fez ficou bom, porque quando a gente considerar mais neurônios aqui na camada de entrada, vai ficar melhor a gente usar dois índices, tá? Então, ele vai para o neurônio 1 e ele vem do elemento P, que poderia ser um neurônio também. Tá? Então, esses Ws aqui são os pesos, que vem do inglês weight, por isso que é com W, tá? E, além disso, vai ter um elemento aqui que é o viés, ou bias, que também vai entrar nesse cálculo que vai ser feito aqui, né? Então, viés, que a gente já vai falar por que existe esse viés, tá? Bom, aí as informações, elas chegam por meio das preditoras, multiplicadas pelos pesos. Aqui, nesse neurônio, vai ser, então, a gente vai ter a soma de W1 vezes X1 mais W2 vezes X2, até WP vezes XP, mais o viés. Essa informação, ela vai ser transformada aqui com uma função, e a informação vai ser encaminhada para o neurônio de saída, tá? Então, esse é um neurônio, esse aqui é um neurônio de saída que está na camada de saída. E o neurônio, ele é chamado de então, vocês vão achar nas referências, né, unidade básica de processamento, porque é nele que vão ser feitas as continhas, tá? Que envolvem as preditoras e os pesos e o viés, tá? Bom, oi. Chamar essa função que multiplica os pesos e soma o viés de net e depois aplicar uma função para esse net, tá? Net seria, nesse caso aqui, como rede, tá? Então, é uma anotação que alguns autores usam. Então, net, vamos fazer, seja net igual a x1. Vamos pôr o peso antes. W1 vezes x1 mais W12 vezes x2 mais W1P vezes XP, mais o viés, que vou chamar de θ. Então, isso daqui vai ser net, que é uma função linear, então, dos x e do viés, tá? Então, vamos chamar o viés aqui de θ, ó. Você já sabe que esse θ que vai ser somado ali vai ser o viés, tá? E a gente já vai ver por que é introduzido esse θ aí. Vocês lembram da aula que a gente fez de SVM? Que a gente estava trabalhando no RP+1 e a gente tinha uma equação que era linear em x1, x2, x2 até xp e eventualmente tinha mais um termino linear. E o que essa equação definia no RP+1? Vocês lembram? A gente usou em SVM. Um plano, um hiperplano, certo? Lembra que lá, se quiser, volta um pouquinho lá, olha o hiperplano. Então, aqui, qual que é a ideia, né? Vamos supor que a gente tem... e deixa eu definir isso daqui, ó, como essa função de net. Eu vou definir primeiro como mais um, se essa quantidade for maior do que um certo delta, e menos um, maior ou igual, se net for menor do que o delta. E essa ideia aqui usar esse f de net para estimar a minha resposta.
Então, suponha que a resposta aqui no neurônio de saída seja um Y que vai assumir dois valores, mais um ou menos um, tá? Então, se está na classe, digamos, classe A, classe B. Eu quero usar essa função aqui como um critério para saber se eu vou classificar a minha observação I na classe mais um ou menos um, tá? Então, vamos ver se eu consigo fazer essa visualização aqui em 3 dimensões. Digamos que você tem uma preditora X1, então vou colocar um exemplo aqui com duas preditoras. Só para a gente tentar visualizar. Então, o X1 está aqui, o X2 está aqui, e o Y, ele vai assumir 1 ou menos 1. Mais 1 ou menos 1, tá? E eu quero, nesse caso de um neurônio, essa função paranet, que é essa quantidade aqui, eu quero separar duas classes. Então, digamos que eu tenho as minhas observações aqui, e eu quero separar essas duas classes com um plano. Então, nesse momento, isso daqui está bem parecido com o SVM que a gente fez, tá? E o perceptron, que é uma rede neural com um neurônio só, ele vai funcionar muito bem quando a gente tiver classes linearmente separáveis. E duas classes, tá? Então, o que eu quero? Eu quero um plano. Então, aqui eu tenho digamos que esses menos aqui estão lá para baixo e esse mais aqui está aqui para cima, nesse que é o meu eixo de Y, tá? E eu quero, então, encontrar um plano, tá? Então, eu tenho um plano aqui que vai dividir as minhas duas classes, tá? E nesse plano aqui, a equação desse plano vai ser W1x1 mais W12x2 mais o θ. E esse plano ele não passa necessariamente pelo 0, 0, e é por isso que tem o viés. O viés ele vai permitir que você desloque o seu hiperplano da origem, tá? Então aqui, não sei se está claro para vocês, ele não precisa passar pelo 0, 0, tá? Por quê? Quando você tem 0x1, 0, 0, 0, sobra quem? Sobra esse bias aqui, tá? Então, esse bias, ele é o valor de y, como se fosse o esperado, quando todos os x são 0. E ele não é necessariamente 0, tá? Então, esse bias, ele vai deslocar esse planinho aí do 0, 0. E depois do plano, aí a gente vai, então, nesse plano aqui, né, no NET, a gente pode aplicar diversas funções que eu vou colocar daqui a pouco, que vão ser as funções de ativação, e aí você pode ter o equivalente à regressão logística, que é a função sigmoide, você pode ter a função linear retificada, que é a ReLU, você pode ter a tangente hiperbólica, e aqui a gente está considerando o caso mais simples que tem, que é qual? Então é assim, né? A gente tem se a gente quiser considerar aqui o que eu estou fazendo para a NET, é assim, né? Eu estou fazendo ela ter um valorzinho menos 1 aqui quando eu estou na classe negativa e 1 quando eu estou na classe positiva. Tá? Então, essa daqui é a funçãozinha que a gente está considerando inicialmente, tá? Esse daqui é f de net. E esse delta aqui, a gente vai justamente querer usar ele, né, para fazer essa classificação no menos 1 ou no 1, tá? Bom, então essa daqui é a estrutura básica,
com possibilidade de variar essa função aqui, seria a estrutura básica de um neurônio recebendo a informação de P, pode ser P neurônios da camada anterior, somam bias, forma essa função net, transforma essa informação e passa a informação para frente. Nesse caso aqui, que a gente só tem um neurônio, a informação vai ser transformada aqui dentro, tá? Então, a gente vai ter o net aqui dentro e aqui eu vou fazer, então, o F de net para passar para cá duas possibilidades, ou mais um ou o menos um, com o cálculo dessa função F de net, tá? Vamos supor que a minha resposta não fosse 1 ou 0, mas que ela tivesse entre 0 e 1. Aí a gente poderia considerar, por exemplo, a F de net como a função logística, tá? E tem outras que a gente vai falar daqui a pouco. Nesse caso aqui, ó, só para colocar nesse exemplo de duas preditoras, né? Então, esse net que eu chamei de net vai ser W1x1 mais W2x2 mais o bias, e F de net vai ser mais um se net for maior ou igual a um delta e menos um se net for menor do que um delta, tá? Então, vamos... Tá, e aí como que ele funciona, né? Como que funciona essa rede neural? Então, a informação, ela vai passar por aqui até a gente cometer um número pequeno de erros, tá? Erros de classificação. Então, a primeira vez que a gente for rodar isso daqui, que a gente vai chamar de época seria uma iteração da rede neural inteira. Então, a informação entra aqui, calcula o net, calcula o F de net, classifica todas as observações em mais um ou menos um. Aí eu vejo em quantas observações eu errei, tá? Se os dados forem linearmente separáveis, eu consigo que o perceptron seja ajustado de forma exata, de forma a não obter nenhuma classificação incorreta. Só que para isso eu vou ter que vir aqui e ver quantas vezes eu errei. Aí eu volto e vou calcular de novo os pesos. Calculei de novo, corrigi os pesos, vou calcular net com os novos pesos, vou calcular F de net, vou classificar todas as observações em mais um e menos um de novo. Cometi ainda algum erro? Volto, corrijo, né, estimo de novo os pesos, calculo net, calculo F de net, classifico todas as observações, tá? E para esse erro, a gente pode ver a taxa de observações incorretas, mas mais para frente eu vou falar do uso do erro quadrático também, tá? Então, eu vou primeiro fazer um exemplo do Perceptron, vou colocar o algoritmo aqui do Perceptron e vou fazer um exemplo que ele é também bem manjado, mas eu acho que ele ajuda muito a entender como que o Perceptron trabalha, que é o Perceptron para a função AND, o E lógico, tá? Então, observação, a rede neural, ou essa rede neural artificial, com um neurônio, é chamada Perceptron. E daqui a pouco a gente vai considerar alguns outros modelos em que você vai ter mais camadas intermediárias aqui, que vão ser chamadas as camadas escondidas, algumas, né, em alguns modelos, e de tal forma que a transformação, que a informação ela é transformada várias vezes aqui no meio do caminho. Então, vou pegar esse net, vou calcular F de net, vou passar para frente, ou para tantos neurônios, e aí eu vou transformar de novo a informação. Tá? E vou passando a informação para frente. Por enquanto, a gente só está vendo a informação indo da esquerda para a direita. Tá?
Ah, então eu entro com a informação aqui, vou até o final, calculo a taxa de erros. Volto aqui para o começo, recalculo os pesos se precisar, e levo a informação para frente. Vai ter algumas redes neurais que a informação ela sai daqui e ela volta aqui para trás, tá? Que é a rede recorrente, a gente vai falar disso depois, tá?